tecnologia e inovação na aquicultura catarinense. Pesquisa da EPAGRE desenvolve um microscópio robô para ajudar no monitoramento das toxinas em moluscos. Saúde que vem das plantas. As voluntárias do Horto Mais Vida, localizado no município de Guaraciaba, apresentam algumas espécies de plantas bioativas populares na região. E ainda programas Microbacias e SC Rural. Hoje é dia do 5º episódio do documentário que mostra o que mudou na agricultura catarinense depois desses projetos. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. Iniciamos a edição de hoje falando de plantas bioativas. Voluntárias do Horto Mais Vida, instalado em Guaraciaba, apresentam algumas espécies usadas para a promoção da saúde e bem-estar da comunidade. Saiba um pouco mais sobre a erva baleeira, guaco, açafrão da terra, pariri, fáfia e erva de Santa Maria. Das mais de 60 espécies, as voluntárias selecionaram 5 e vão explicar um pouco as propriedades de cada uma delas. Vou falar hoje então da erva baleeira. Ela é uma planta anti-inflamatória e para dores em geral do nosso corpo. Para dores articulares, reumatismo. E como a gente pode usar ela? A gente pode usar ela em chá, pode usar em cataplasma também, pode fazer o sal temperado com ela. Então, como a gente faz o sal? A gente tira a erva, lava ela direitinho, faz a secagem na sombra e após a gente pode triturar a folhinha no liquidificador ou processador e aí você mistura com o sal e esse sal você vai usar na tua alimentação todos os dias. E também ela tem um sabor muito especial. Ela pode ser substituída o caldo de galinha. Então ela é uma planta muito saborosa na alimentação. Ela dá um sabor especial em toda a alimentação que a gente vai usar. Esse é o guaco. Então o guaco ele tem várias assim, a gente aplica em várias coisas. Principalmente eu uso ele para fazer xarope. Eu uso muito, assim já tive experiências do guaco fazendo xarope porque eu tenho netos, eu tenho 4 netos, então eu faço a xarope, eu uso o guaco, eu uso a hortelã, inclusive o coração da bananeira. E eu posso afirmar que realmente funciona. Eu vou falar agora um pouco do açafrão e as propriedades deles. E é uma planta que Deus colocou na vida para o povo cultivar ela. Ela é de fácil acesso de cultivação e colheita. Só que ela dá muito trabalho, porque a rizoma dela é cheia de curvas, a terra fica por dentro, daí tem que ter um processamento bom para limpar ela. Daí pode picar ela e secar meio no sol, depois leva para dentro, não muito sol forte, e depois bate no liquidificador e faz o pó para utilizar. E eu uso muito. Este ano eu já fiz vários vidros de açafrão. Uso na comida, no suco, até nas pomadas dá para usar. Ela é anti-inflamatória e ela é também para aumentar a imunidade. É um excelente produto que Deus colocou na terra para nós usar. Eu vou falar dessa erva que é chamada erva Santa Maria. O nome dela é erva Santa Maria, mas é conhecida como erva de bicha, que é feito muitos tratamentos antigamente, que eles não compravam tratamento nas farmácias, só faziam esse chá. E tomavam o chá, davam para a família inteira em casa. E faz não lembro a época, tanto tempo, uns 25 anos, pode ser 30 atrás, nós tivemos a pastoral da saúde ali na paróquia que foi feita. A gente aprendeu a fazer uns comprimidinhos com essa erva. A gente secava essas ervas
e depois amassava elas, né? Ficava tipo um pozinho e com farinha fazia as cápsulas. Depois colocava essas cápsulas para secar e assim era feito o tratamento. E era um tratamento muito bom, a gente via resultado dessas partes ali. E quem não queria fazer as cápsulas fazia o chá, né? E tomava o chá em jejum, e aquelas cápsulas também era usado em jejum. Então essa erva aqui, por exemplo, lá no interior já quase é difícil encontrar ela. Que é isso que foi largado, que não foi deixado e faz uma boa diferença. Essa é a planta fáfia ou geise, que alguém conhece. Pode ser a folha, a flor e a raiz. A folha pode ser um chá, para quem tem problema de dormir, que custa pegar no sono, toma um chazinho, sempre ocupar as folhas mais velhas, assim, né? E tirar a folha, vamos supor, tira o talo do meio, faz só as folhas do lado, assim, porque o talo ele é mais forte. Então faz com a folhinha assim. A raiz pode ser comida, simples, lavar e comer, mas também não muito, né? E a flor também. A flor também é comestível, se a gente quiser. Estamos aqui diante da planta pariri ou crajiru, também conhecida. Ela é uma planta que protege e aumenta a imunidade. E como nós estamos entrando na estação fria do inverno, ela é muito indicada para doenças respiratórias e também para a anemia. Então, como ela aumenta a imunidade, ela pode ser tomada como chá, né? E das folhas e das flores também. Contraindicações da planta do pariri: crianças menores, grávidas e pessoas que têm reações alérgicas devem evitar também o uso. E pessoas que têm trombose não podem estar usando o crajiru. Mas o restante das pessoas que querem aumentar a sua imunidade pode estar usando o chá desta planta chamada pariri. No próximo bloco tem nossa série especial em que mostramos a história e o legado dos projetos Microbacias e SC Rural. E ainda hoje o uso da inteligência artificial para ajudar na produção de ostras. Fique com a gente e já voltamos. Estamos de volta com um documentário aqui no SC Agricultura. É a nossa série especial em que mostramos a história e o legado dos projetos Microbacias e SC Rural. Nesse quinto episódio, mostramos mais relatos e números dos avanços nas áreas sociais e econômicas. Nas fases finais do projeto, com destaque para os projetos estruturantes, participação de agroindústrias, formação de associações e o protagonismo da juventude rural. Acompanhe. E o programa ele apoiava, né, a melhoria do sistema de produção e negócios, né, pequenas agroindústrias. E foi isso que a gente fez, né? Primeiro promovemos o programa nos municípios, né? Os municípios identificaram as organizações, tanto informais, as informais tinham que ter pelo menos um ano se reunindo com comprovação de atas, certo? E as formais, bem tranquilo, já poderiam acessar direto, né? Eu falo isso porque teve muito grupo que amadureceu a ideia um ano, mais ou menos, para depois fazer a proposta para nós. Dentro de um programa como SC Rural, nós conseguimos chegar em todas as regiões do estado. Então, assim, a gente conseguiu levar o tema turismo rural para pelo menos um jovem de todas as cidades de Santa Catarina, muito mais que isso também, né? Então, a gente teve muito forte essa questão de entrada com o tema, em todos os territórios, em todas as cidades, com muitas pessoas. E isso já foi uma mudança muito forte, né? Porque nós somos uma estrutura menor e a Epagre tem uma estrutura muito capilar.
E uma outra questão muito importante, que eu, na época era muito elogiado, era a questão do trabalho conjunto das instituições que um programa desse propõe. Na época, era o programa de Estado onde tinha o maior número de instituições trabalhando conjuntamente. E a gente via que o resultado também era muito forte. Então, eu acho que são pontos que, assim, que revolucionaram, que são importantes, e é por isso que o programa tem a sua história, a sua memória, a sua importância. E com o apoio do SC Rural, da SIDASC, da Fátima, se chegou a um denominador comum de uma forma de produção que fosse ambientalmente viável e economicamente satisfatória, né? Um dos maiores ganhos do SC Rural daí foi a questão do projeto Jovens que roda até hoje, né? O SC Rural, ele chegou na nossa propriedade através do curso de jovens, né, que eu participei no ano de 2013, que foi, assim, um divisor de águas aqui para nossa propriedade. Então, a gente sempre trabalhou com a pecuária do leite, né, só que a gente tinha muitas dificuldades. Na época era ainda a ordenha manual, a gente não tinha uma estrutura adequada, nem os equipamentos adequados para trabalhar e seguir, né, podendo as empresas coletar o leite de acordo com as normas que elas queriam que a gente seguisse, né, porque tudo vai mudando, vai melhorando, e a gente ou se adequava ou a gente tinha que parar com a atividade. E como era a nossa atividade principal, nossa principal fonte de renda, e como a gente é uma propriedade pequena, para a gente migrar para uma outra atividade talvez fosse inviável, a gente precisava mudar toda a estrutura, só que a gente não tinha recursos, né. E um dia eu ouvi, né, sobre o curso de jovens empreendedor que ia ser feito na IPAGRE, era a primeira turma, na IPAGRE de Campos Novos, o Centro de Treinamento de Campos Novos, que é o município que eu faço parte, e eu me interessei em fazer porque eu achava que ia ser uma forma de dar uma luz para onde a gente tinha que se direcionar, né? E daí, participando do curso, lá a gente aprendeu muita coisa, sobre tudo, sobre as várias atividades que envolvem a agricultura, se a gente quisesse mudar, talvez para uma outra, mas como a gente já tinha alguma coisa do leite, a gente procurou, assim, seguir com o leite, né? Mas a gente, concluindo o curso, tinha que fazer um projeto focado na atividade que a gente já trabalhava ou numa nova que a gente quisesse mudar. Eu escolhi fazer o projeto já na pecuária do leite, que era a atividade da nossa propriedade, como forma da gente aprender, né, como que é feito um projeto, como que você acessaria um recurso, e também para a gente ver se tinha realmente entendido toda aquela lógica que o curso passou para a gente. Então, feito o curso, né, terminado o curso, feito o projeto, logo mais tarde a gente foi chamado para que ia, através da SC Rural, ser disponibilizado um recurso para a gente colocar em prática esse projeto que a gente havia feito, com o auxílio dos técnicos e dos instrutores, e enfim, no decorrer do curso, né, a gente montou um projeto de uma sala de ordem, onde a gente não tinha nada, então a gente ainda fazia balde ao pé, não tinha resfriador de leite, era ainda o resfriador com água, né, que a gente colocava o tarro dentro, e as empresas não queriam mais dessa forma, então tinha que mudar para o resfriador a granel, o tanque a granel, né. E aí começou a luta, a gente estava quase que sendo obrigado a parar com a atividade, e esse recurso chegou numa hora assim que foi, para nós foi tudo, né, que daí foi através desse projeto, a gente conseguiu colocar o galpão, né, construir o galpão, a gente entrou com contrapartidas de mão de obra, enfim, várias outras coisas que ia precisando, né, que faltava no decorrer da construção, e a gente conseguiu então a ordenha, o tanque na época, e o galpão em si. Então foi já o que mudou completamente, né? A gente conseguiu então se adequar às normas que a empresa exigia e também melhorou a qualidade de vida, porque a gente ordenhava balde ao pé, né? Era muito difícil, tinha que ficar lá sentadinho num banquinho ou acrocado, né? Assim a gente consegue tirar na altura do animal, ali a gente não sofre. Mudou tudo, né? Foi assim transformador, porque daí a gente conseguiu enxergar um horizonte para frente, conseguiu continuar com a atividade sem parar, né? Porque a gente ia ter que acabar parando, porque a gente realmente não tinha recurso para viabilizar tudo aquilo, né? Então, com esse trabalho, nós tivemos muitas mudanças na agricultura, e eu que trabalho com os jovens, eu vejo assim, eles saem com outra cabeça, onde eles compreendem um pouco mais de todo o movimento da agricultura, com a participação de técnicos, agrônomos, veterinários, muitos profissionais trabalhar com eles.
eles passam a ter uma visão diferente. Então, assim, nós temos muitas mudanças importantes na agricultura em função disso, nas propriedades onde os jovens participaram. E uma, assim, das coisas que eu acho que eles trabalham muito lá e que ajuda é a parte da sucessão familiar, que tem muita essa dificuldade. E olha, nos próximos programas você vai ver como as ações dos projetos Microbacias e SC Rural tornaram-se políticas públicas permanentes na administração pública do Estado. Uma grande conquista para Santa Catarina. E ainda os ganhos em renda familiar, qualidade de vida, abertura de empreendimentos e sucessão familiar no campo. A seguir, tecnologia na aquicultura catarinense. Pesquisa da Epagre desenvolve um microscópio robô para ajudar no monitoramento das toxinas em moluscos. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. Santa Catarina é o maior produtor nacional de ostras e mexilhões. Mais de 95% do cultivo é catarinense. Nas fazendas marinhas, em determinadas situações, microalgas produtoras de toxinas podem ser acumuladas por esses moluscos. Esse risco é controlado por meio de um programa de vigilância que monitora as contagens de microalgas tóxicas na água e os níveis de toxinas em moluscos. A Epagre SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca, está desenvolvendo uma pesquisa para aprimorar esse monitoramento. Olá pessoal, meu nome é Robson Ventura, eu sou pesquisador do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre e a gente está aqui hoje para falar de um robô microscópio que ele auxilia no monitoramento de microalgas produtoras de toxinas que podem ser um risco para áreas de produção de ostras e mexilhões em Santa Catarina. O estado de Santa Catarina ele é o maior produtor de ostras e mexilhões do Brasil. As ostras e os mexilhões são animais que são filtradores, então eles se alimentam principalmente de microalgas, a gente chama de fitoplâncton, que são microalgas, algas microscópicas que vivem nos mares, né? E justamente por isso que eles são alimentos muito saudáveis, ricos em ômega 3 e ácidos graxos que fazem bem para o coração. E existe uma série de diferentes tipos de microalgas e alguns grupos específicos de microalgas eles podem produzir toxinas. São bem raros esses grupos, mas quando esses grupos estão em uma concentração alta na água, a gente chama isso de uma floração, as ostras e os mexilhões que são filtradores podem concentrar essa quantidade de microalgas que tem toxina no interior deles e um humano, quando consumir um molusco nesse momento específico, ele pode ter uma intoxicação. Então, por esse motivo, existe um programa de monitoramento de florações de algas produtoras de toxinas em Santa Catarina, onde é feito um monitoramento em toda a costa. Esse é um trabalho liderado pela SIDASC. E as amostras de água, elas são encaminhadas para um laboratório, que ele fica em Itajaí, no Instituto Federal de Santa Catarina, onde é feita a identificação e contagem dessas algas produtoras de toxina. Então, sempre que você tiver uma contagem muito alta dessas algas produtoras de toxina, você tem um evento de risco, então você intensifica o monitoramento, em alguns casos você interrompe a produção, a colheita, até que o evento passe. Quando isso passa, a colheita é liberada novamente e tudo volta ao normal. Esse trabalho de identificação e contagem das algas nocivas, ele é feito colocando as amostras sedimentadas em um microscópio. São poucas pessoas hoje que são capacitadas para fazer esse monitoramento em Santa Catarina. Isso é uma ação bastante trabalhosa, então a pessoa tem que pegar amostra por amostra, percorrer toda a lâmina, uma pessoa com conhecimento para saber quais são as algas produtoras de toxina, né, para fazer a contagem dela. Então, com base nessa amostra, você consegue estimar qual que é a densidade de microalgas por litro lá no mar. Né? Então, dependendo desse resultado, você sabe se tem risco ou não tem risco. Então, diante desse panorama, a Epagre propôs um projeto que ele foi financiado pela FAPESC para desenvolver uma ferramenta para poder fazer isso de forma automatizada. E essa ferramenta é um robô microscópio de baixo custo, que ele pode ser construído a partir de impressão em uma impressora 3D
e a partir de componentes eletrônicos que podem ser comprados, estão disponíveis no mercado brasileiro. Esse robô, ele conta com um algoritmo de inteligência artificial que ele foi ensinado a identificar essas microalgas produtoras de toxina. Então, para isso, a gente criou um banco de imagens, com 3.500 imagens de microalgas. Então, a gente foi no microscópio, tirou essas fotos e uma pessoa treinada foi lá e identificou onde estavam essas fotos. Então, com esse banco de imagens, a gente fez o treinamento. Então, existe um processamento dessas imagens por uma inteligência artificial até que ela aprenda a identificar a microalga. Então, a gente fez isso. Hoje, a gente tem um algoritmo que é capaz de reconhecer a microalga do gênero Dilophysis, que é a que mais causa problemas aqui em Santa Catarina. E, a partir daí, a gente integrou esse algoritmo ao robô para que ele pudesse fazer a identificação e a contagem das algas de forma automática. Na prática, é dessa forma que o microscópio funciona. Ele basicamente vai percorrer toda a lâmina com uma amostra de fitoplâncton sedimentada e sempre que ele identificar uma alga, ele vai contabilizar essa alga e no final do processo ele vai me dar uma estimativa da densidade de microalgas produtoras de toxina por volume de água naquela amostra. Vale lembrar que esse é um projeto de pesquisa da EPAGRE que está em fase final. A gente conseguiu desenvolver um protótipo e a gente teve uma série de avanços, então a gente tem hoje um algoritmo que consegue reconhecer as microalgas, a gente consegue construir um microscópio robô desse a partir de impressão numa impressora 3D, peças de fácil acesso, A gente ainda pretende fazer alguns ajustes nesse protótipo para chegar a uma solução pronta para ser disponibilizada para a sociedade, mas a gente entende que o que a gente conseguiu realizar até aqui foi um grande avanço para essa questão do monitoramento. E a gente espera que em breve isso seja uma ferramenta bastante importante para a gente aumentar ainda mais a segurança das ostras e dos mexilhões produzidos em Santa Catarina para os consumidores e também disponibilizar mais uma ferramenta de apoio para os maricultores, produtores de ostras e mexilhões de Santa Catarina. O SC Agricultura de hoje está terminando. Obrigado pela sua companhia. Continue ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau!